Bom, galera, vamos então resolver algumas questõezinhas para dar uma reforçada nesse conteúdo aí sobre é, diagramas de fase. Vamos lá então. Ó. Lá no seu livro 1A, esse é o primeiro, mas é 1A, página 250, questão número 1. A água é encontrada na natureza em vários estados físicos e a sequência de transformações sofridas pela mesma é denominada ciclo da água. A figura seguinte representa duas etapas do ciclo da água. As etapas do ciclo da água representadas na figura pelas setas são chamadas de... Bom, então a primeira seta aqui está indicando que a água está subindo para formar nuvens, né? E aí a segunda seta é chuva caindo, né? Então a primeira fase aqui é evaporação e a segunda então seria condensação, né? É o vapor se transformando em líquido e caindo, né? Então a alternativa correta aí seria a letra D de dado, tá? Questãozinha simples, mas interessante. Olha aí, no diagrama de fases de uma substância pura da figura a seguir, encontram-se os pontos MNT e C e as curvas que os unem em um diagrama de pressão P em função da temperatura T. Então você está observando aí, é um gráfico da maioria das substâncias, né? Se fosse um gráfico das exceções, essa curva aqui estaria aqui, ó, tá? Bom, sobre o diagrama, pode-se afirmar corretamente que... E aí vem 4 opções de conversa aí, e depois a gente escolhe a alternativa que corresponde às afirmações corretas. Então vamos lá. A primeira, a curva TN, essa aqui, reúne um conjunto de pares pressão-temperatura que são pontos de fusão da substância. Correto, porque se você pegar o diagrama de fases lá, ó, a curva que ele se refere são os pontos temperatura e pressão, na qual você pode ter a passagem aí de sólido para líquido ou de líquido para sólido. Então tá certo, pode ser ponto de fusão da substância. Perfeito. A segunda afirmação, a curva TC reúne um conjunto de pares pressão-temperatura que são pontos de solidificação. Olha, essa curva aqui, ó, ela reúne um conjunto de pares de pontos que são transformação de líquido em gasoso ou gasoso em líquido. Portanto, vaporização ou liquefação, tá? Então não é solidificação. Terceiro, a curva MT reúne um conjunto de pares de pressão e temperatura que são pontos de sublimação da substância. MT é essa parte da curva, que seria exatamente a parte que separa aqui, ó, sólido e gasoso. Então os pontos aqui, ó, definem pares temperatura-pressão, na qual pode acontecer sublimação, sendo passagem de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido. Então tá certo. E a quarta afirmação, o ponto T tem coordenadas de pressão e temperatura que corresponde ao único par pressão-temperatura em que podem coexistir os estados sólido, líquido e gasoso. Perfeito. O ponto T é o ponto triplo, né? Ou ponto tríplice. Então, estão corretas a 1, a 3 e a 4. Alternativa D de dado. Vamos para a próxima aí, ó. Pode-se atravessar uma barra de gelo usando-se um arame com um peso adequado, sem que a barra fique dividida em duas partes. Então é aquela experiência do efeito Tyndall, que eu comentei com vocês aí na parte teórica, né? A pergunta do problema: qual a explicação para o fenômeno? Né?
Então a explicação do fenômeno é o seguinte: quando aumenta a pressão ali sobre o gelo, aumentando a pressão, então a pressão maior que um atm, você consegue fazer o gelo derreter a temperaturas menores do que 0 graus. Então você baixa o ponto de fusão do gelo. Então a alternativa correta é a letra A de amor. Aí, ó. A pressão exercida pelo arame sobre o gelo abaixa seu ponto de fusão. Quer dizer, o gelo é capaz de derreter mesmo estando a temperaturas abaixo de 0. Sexta questãozinha. Qualquer substância pode ser encontrada nos estados sólido, líquido e gasoso, dependendo das condições de pressão e temperatura que estão sujeitas. Os estados podem ser representados pelo gráfico pressão-temperatura, conhecido como diagrama de fases, como mostrado na figura abaixo. Então tá aqui. As regiões de existência de cada fase estão identificadas por sólido, líquido e gasoso, né? SLG. E os pontos Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho indicam 4 estados distintos de pressão e temperatura. Considere as afirmações 1, 2 e 3. Quais estão corretas? Então vamos lá. Primeira, a substância não pode sublimar se submetida a pressões constantes maiores do que PA. Então, ele está dizendo o seguinte: se você aumentar a pressão aqui, não vai ocorrer sublimação. Sublimação é passagem de sólido para gasoso, né? Ou vice-versa. Realmente, olha, se eu pegar esse nível de pressão e elevar, eu vou para o estado sólido, mas eu não sublimo, né? Eu não consigo passar de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido, que seria essa região aqui, tá? Eu só consigo fazer isso se eu abaixar a pressão, aí eu venho para essa região aqui, ó. Então essa afirmação aí é verdadeira. A substância, se estiver no estado B de banana, pode ser vaporizada por transformações isotérmicas ou isobáricas. Bom, se a substância estiver no estado B, eu posso abaixar a pressão sobre ela e trazê-la para o estado gasoso, tá? Vaporizando ela. Ou eu posso trazer redução de pressão e trazer ela também para o estado gasoso. Então, realmente, ela pode vir para o estado gasoso de duas maneiras. Ou abaixando a temperatura, ou abaixando a pressão. Então, tá certo também. E a terceira, a mudança de C para D é isobárica e conhecida como solidificação. Realmente, aqui a pressão é constante, ó. Tá vendo? A pressão tem sempre o mesmo valor nesse nível aqui. E a passagem de líquido para sólido realmente é solidificação. Então as três estão certas. Alternativa E de elefante. Sete. A figura abaixo representa o diagrama de uma substância simples. Beleza, tá aí. O diagrama de uma substância comum, né? Normal. Pode-se afirmar que, letra A, se a substância for comprimida isotermicamente a partir de 3, ela poderá sofrer solidificação. Ele está dizendo que se eu pegar aqui e trazer mais para baixo, quer dizer, reduzir a pressão, ela vai solidificar. Não, não vai, vai continuar no estado gasoso. Para solidificar, eu teria que trazer a temperatura dela para cá, ó, tá? Letra B. Uma mudança do estado 1 para o estado 2 é chamada de ebulição. De 1 para 2 é sólido, essa região aqui é sólido,
para líquido. Então, isso aqui não é chamado de ebulição, isso aqui é chamado de fusão. Letra C. Em 2, a substância se encontra no estado sólido. De jeito nenhum. Aqui, ó, é a região de estado líquido, no gráfico das fases, né? Letra D. Se a substância tiver uma diminuição de pressão isotérmica a partir do estado 1, ela poderá sofrer sublimação. Sim. Se eu trouxer uma redução de pressão aqui, ó, diminuição da pressão, né? Então, vou trazer a pressão daqui para cá. Olha só, eu consigo entrar na região de estado gasoso. Isso é sublimação, passagem de sólido para gasoso. Então, é possível. Alternativa D de dado aí é a alternativa correta. Beleza, galera? Então, algumas questõezinhas aí só para reforçar com vocês aí o conteúdo. Vocês podem ver isso várias vezes, eu vou deixar o vídeo à disposição aí para vocês assistirem. E a gente se vê na quarta-feira que vem, se tudo der certo. Um abraço.